Muito bom dia, meus amados e minhas amadas. Eu sou o pastor Kleber Martins e estamos aqui dando continuidade ao nosso projeto Minutos de Inspiração. E o tema que nós vamos abordar hoje é anjos. E para falar sobre os anjos criados por Deus, eu queria que você abrisse comigo na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Hebreus, capítulo de número 1, verso 14. E diz assim a palavra do Senhor: os anjos não são todos eles espíritos, ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Interessante ver como o autor de Hebreus escreve sobre os anjos, e o primeiro capítulo de Hebreus você pode ler aí na sua casa, no seu trabalho, você vai ver que ele está falando sobre os anjos e ele está tratando, na verdade, de como Jesus é superior aos anjos e a toda a criação feita por Deus. Até porque toda a criação veio por intermédio de Jesus Cristo. Mas o nosso tema de hoje é sobre os anjos e eu queria falar com você o que você entende e o que você sabe sobre os anjos, né? E por incrível que pareça, meus queridos, você pode ficar até espantado pelo que eu vou dizer, existem muitos evangélicos, crentes, que têm anos de igreja, que fazem orações direcionadas para anjos. Vocês sabiam? Não são só os católicos que fazem isso. É interessante nós pensarmos sobre isso, porque a palavra do Senhor diz que os anjos são apenas ministradores, enviados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação, que somos nós. Os anjos não são instrumentos de ligação entre nós e Deus. Os anjos são realmente somente serviçais do Senhor, que o Senhor criou, preparou para que estivessem servindo a Deus e a nós. Então não cabe, meus queridos, que nós façamos orações a anjos ou que usemos anjos como instrumento e elo de ligação entre nós e Deus. Jesus Cristo fala no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu queria destacar assim, só Ele é o caminho. E no final desse versículo ele fala, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Somente Jesus é esse nosso elo de ligação. Não cabe a anjos nos transmitirem mensagens, não cabe a anjos receberem orações. Anjos são serviçais e estão a serviços do Senhor. Também não cabe ficarmos fazendo orações, dando ordens para anjo. Eu quero que os anjos me protejam, eu quero que os anjos façam isso. A sua oração precisa ser destinada ao Senhor e o seu instrumento de ligação aqui nessa terra, o seu instrumento de comunhão com Deus aqui nessa terra é o Consolador, é o Espírito Santo, como diz lá em João 14 também. Olha que interessante isso, como nós aprendemos com a palavra do Senhor. Os anjos são seres celestiais, são seres importantíssimos, como o autor de Hebreus vai tratar. Porém, eles não são alguém que nós devemos adorar, idolatrar. A Bíblia nunca falou sobre isso. Nós precisamos sim adorar e entregar a nossa vida, nossas orações e o nosso ser somente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que tem estado o seu entendimento sobre os anjos? Será que realmente você entende qual é a função deles? Que nós possamos realmente, meus queridos, entender e praticar a palavra de Deus e não viver somente de ondas, de doutrinas que vêm e vão. Uma pessoa vem, prega sobre alguma coisa e fala sobre outra coisa e nós vamos e seguimos. Isso não está certo, nós temos que estar seguindo sempre a palavra do Senhor e entender que os anjos são uma bênção. Inclusive existem anjos que não são bênção, que são os anjos caídos. Inclusive lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, Pedro vai dizer que alguns anjos, esses anjos caídos, vão ser lançados no inferno por Deus no final dos tempos. Mas isso é importante nós entendermos para ver que os anjos realmente não têm uma função mais especial do que a nossa, ou mais importante, ou tão importante como a de Jesus, como elo de ligação. Não, são simplesmente, como diz a palavra do Senhor, espíritos ministradores, espíritos que servem a Deus de diversas formas. E que nós possamos realmente entender isso, meus amados e minhas amadas, que nós possamos realmente entender a função dos anjos, que nós possamos entender a nossa função e que nós possamos reconhecer plenamente o senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas. Que possamos usar nosso entendimento para a glória de Deus. Muito obrigado
por mais esse vídeo, por mais essa mensagem que podemos compartilhar com você. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, o seu coração, que o Senhor esteja revestindo a sua vida, não com anjos, mas com o Espírito Santo do Senhor. E se for a vontade de Deus, Ele vai mandar um anjo para te proteger e te guardar. Mas que deixa isso para Deus, a nossa função é nos ligarmos a Jesus. Muito obrigado, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.